falou aí na abertura do programa, estamos em reta final, chegando próximo do período de férias, período de festas de final de ano, período em que a grande tendência da moda chama se cuidar. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Frank Bobato, dermatologista, e a gente vai elencar aí assuntos que estão sempre em moda. Cuidado com a pele. Prazer, seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação. É sempre um prazer. Fico te perturbando aí para passando essas informações, essas dicas para o pessoal. Estamos aí em ritmo de dezembro laranja, né? Um mês de conscientização do cuidado com a pele. Passou ligeiro esse ano, né? Esses dias eu estava falando sobre dezembro laranja. Estamos novamente nessa nova campanha, né? Depois do outubro rosa, novembro azul. Estamos com o dezembro laranja. Essa campanha que é idealizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e que tem por objetivo conscientizar a população dos riscos, né, da exposição sem fotoproteção, dos riscos de câncer de pele, né, dos cuidados que a população deve ter com relação à exposição solar. E, Frank, a partir do momento, quer dizer, a gente teve uma quebra de paradigma aí, que a minha geração, a judiação, fica meio perdida, né? Porque nós éramos, na minha época de adolescente, você passava o que tivesse às mãos para ficar bronzeado, torrar no sol, quanto mais marrom, melhor. Aí, de um ano para o outro, começou a se ver o sol, que era o grande amigo, como vilão. Como é que fica para você botar na cabeça dessas pessoas? Realmente está tendo uma conscientização nos últimos anos, até pela campanhas como estas, né? Então, toda a população está tendo acesso mais à informação, acesso a consultórios de dermatologistas que vão orientando sobre esses riscos, né? Realmente tinha no passado, não tinha informação dos cuidados que nós devíamos ter, nem estudos que mostravam realmente o tanto malefício. Mas, nos últimos anos, realmente, os cuidados têm sido muito maiores, né? A preocupação, principalmente com o envelhecimento mais precoce, o risco de câncer de pele, então isso tem se tornado um assunto cada vez mais evidente no nosso dia a dia. Inclusive, a própria figura do protetor solar era uma coisa que não existia, né? A gente usava no verão o bronzeador, né? Que era um acelerador de bronzeamento, o pessoal fazia bronzeamento artificial, tudo isso que hoje é considerado um veneno. Sem falar daquelas receitas caseiras que a gente ouve as mais mirabolantes possíveis, né? E nisso você pode incluir óleo Johnson com Coca-Cola, você pode incluir azeite de dendê, você pode incluir margarina com não sei o quê. Enfim, era um feirão de supermercado. E nisso muita gente ia parar com queimaduras graves no hospital, né? E a preocupação, até hoje, porque queimaduras solares são um dos fatores de risco que nós temos para o futuro ter lesões de câncer de pele naquela área que foi queimada. Então, sempre é uma preocupação. E até hoje, sempre, de vez em quando, acontece, né? A pessoa descuida, ou às vezes acha que o sol não está tão forte, aquele famoso mormaço, que não parece, mas queima também, né? E aí, esse pessoal que passou uma vida inteira, aí, 20, 30 anos, se torrando no sol, o que faz agora? Quer dizer, está irremediavelmente perdido, reza? Não, nós temos cuidados específicos, né? Tratamentos, e geralmente essas pessoas já têm muitos sinais, lesões pré-neoplásicas, aquelas famosas casquinhas que vão evoluindo até virar câncer de pele. Então, tudo isso a gente já vai tratando, né, através de medicação, através, muitas vezes, de procedimentos que vão queimando essas lesões pré-neoplásicas para não deixar evoluir, não deixar virar o câncer de pele. Então, são pacientes que nós temos um cuidado, um acompanhamento muito mais próximo. E o câncer de pele é o problema mais sério, é a lesão mais grave que se pode ter na pele em função do sol. Isso. Primeiramente, quando nós falamos em fotoproteção, nós estamos pensando nas doenças, né? Então, o câncer de pele sempre é a preocupação maior. Mas, hoje em dia, a questão estética está muito em evidência. Então, o sol é o principal fator que faz o envelhecimento extrínseco. O que é isso? Aquele envelhecimento que não é alheio ao nosso DNA, ao nosso envelhecimento intrínseco próprio nosso. Né? Então, quantas vezes nós olhamos uma pessoa e falamos, nossa, ela tem uma idade muito maior, aparenta uma idade muito maior do que ela realmente tem. Por fatores externos, né? Por exemplo,
o tabagismo, por exemplo, a exposição solar, uma alimentação desregrada. Então, isso faz um envelhecimento muito maior. E o contrário também é verdadeiro. Então, pessoas que você olha que se cuida, tem uma boa alimentação, cuidado com a pele, com o sol, e você olha e fala, nossa, não parece que ela tem, parece que tem muito menos. Então, esse é um dos cuidados que nós temos. Se nós se cuidamos, né, a nossa pele agradece e o envelhecimento dela vai ser muito menor. Com certeza, né? Porque, claro, é natural o processo, mas você não precisa também ser tão... Nesse caso, você não precisa ajudar tanto a natureza, né? Você pode ser um pouco mais. Com certeza. Isso eu quero falar com você mais para frente na nossa entrevista sobre essas novas técnicas aí para ajudar a preservar a pele, mas ainda falando dessa questão aí do dezembro laranja, óbvio, começando férias, o pessoal, né, o verão, o pessoal tem mais a tendência aí de ir para a praia, para a piscina, de se expor mesmo, caminhar, mas para a gente que mora num país tropical, de sol o ano inteiro, esse cuidado tem que ser direto. O cuidado tem que ser direto. Nessa época, principalmente aqui no sul, realmente é o período que nós nos expomos mais, pelo calor, pela verão, praia, piscina, então é o período que nós conseguimos abusar principalmente da água, né? Porque nos outros períodos o frio acaba não deixando, apesar de ter sol também. Mas esse ano a Sociedade Brasileira de Dermatologia ela mudou um pouquinho o enfoque da campanha. Ela trata de uma exposição consciente, você não deixar de um bronzeado mais consciente. Você não precisa você não se expor. Você pode se expor desde que não abuse, vamos dizer assim. Né? Tá. Então tem os horários específicos, principalmente pela manhã, até as 10 horas ou depois das 16 horas, que são aqueles períodos onde a exposição à radiação ultravioleta está bem menor. Então os danos à nossa pele vão ser menores e você acaba tendo também um certo bronzeado sem abusar, sem machucar. A outra questão sempre é com relação àquela eterna briga da vitamina D. Exatamente. Né? Então, o dermatologista, a grande maioria não pode tomar de jeito nenhum só. As outras especialidades, né, muito em moda, nutrologia, endocrinologia, reumatologia, não tem que tomar sol por causa da vitamina D. Então, a nossa recomendação, eu acho que mais do que uma briga de egos de especialidades, o que nós temos que ter é bom senso. Né? Então, se nós tomarmos um pouco de sol nos horários que não tem uma incidência tão alta, tem trabalhos que mostram que essa pequena quantidade de sol já é suficiente para gerar a vitamina D que nós precisamos no nosso dia a dia. Então não tem nem 8 nem 80, você pode ficar no meio termo. Com relação à vitamina D também, nós temos formas de tomar ela para repor essa deficiência nos pacientes que precisam. Né? Então ela é importante, deve ser quem precisa repor, tomar o seu sol, mas de uma maneira consciente. E essa questão que muitas pessoas, a gente vê isso, muito conselho, né, de tia, de vó e tal. Tá com determinado tipo de lesão, espinha na pele, alguma coisa. Toma sol, que o sol é antisséptico, mata as bactérias, vai melhorar. Isso é mito ou um pouco de sol aí também funciona como remédio? Então, tem algumas doenças, né, que o sol pode ajudar. Um exemplo, a psoríase, por exemplo, no verão, se se expõe, ela pode ajudar. Alguns tratamentos que nós fazemos, por exemplo, para vitiligo, se usa alguma medicação e pede para a pessoa se expor algum período para que a ação do sol ajude naquele tratamento. Mesma coisa a psoríase. Então tem algumas doenças realmente que o sol pode ajudar, mas isso é a cargo de indicação médica. Não é aquele negócio de você achar que deve e sair por aí torrando a manhã toda. Não, com certeza não. E vale aquela regrinha até às 10 e depois das 16, que já isso de muito tempo, todo mundo já fala que esse é o sol que não judia tanto. Exatamente, né? Porque nesses horários, né, das 10 horas até as 16, vamos dizer, o sol está em cima de nós, a radiação vai direto, né? E nós temos dois tipos principais de radiação ultravioleta que são danosas à nossa pele. A radiação ultravioleta B e a radiação ultravioleta A. A radiação ultravioleta C ainda não chega. Eu falo ainda porque a nossa camada de ozônio cada vez está mais furada, vamos dizer assim.
Então, essa ainda não está chegando. Mas a A e a B são as que chegam. A ultravioleta B, ela é uma lesão, uma radiação que atinge mais a camada superficial da pele. Então, ela vai causar basicamente o eritema, o avermelhado, a queimadura solar. E ela serve de alerta, porque começa a avermelhar, começa a queimar, a pessoa, opa, preciso me cuidar, preciso sair do sol. Já a ultravioleta A, ela atinge a pele numa camada mais profunda, né? E esse é o grande problema, porque vai atingir muitas vezes o DNA da célula lá na profundidade e vai trazer as alterações de envelhecimento e principalmente de câncer de pele ao longo do tempo, né? Lá muitas vezes, muitos anos mais tarde. E a população aqui do Sul, que tem uma predominância maior de pessoas mais claras, com pele mais clara, de olhos claros e tal, elas são vítimas preferenciais do câncer de pele? A grande maioria, né? Então, nossa incidência de câncer de pele são, vamos dizer assim, mais de 90% em pacientes com fototipo 1, 2, no máximo 3, né? Que são realmente essas peles mais claras, o olho claro, e principalmente descendentes, né, de europeia, né? Descendência europeia, e que vieram para um país tropical e tiveram uma exposição a vida inteira muito grande, principalmente em atividades de trabalho que tinha essa exposição, agricultura, ou muitas vezes pacientes em atividades no litoral, também tem muito desses casos. E por que essa preferência, por que o câncer de pele tem essa preferência em se manifestar em pessoas claras? Então, a grande barreira que nós temos, né, na nossa pele é a melanina, que é um protetor natural da nossa pele. A melanina vamos dizer assim, é o que dá a cor da nossa pele. Então, as pessoas bem claras praticamente não tem nada, né? Fototipo 1, fototipo 2, tem muito pouca melanina e não vai ter essa proteção. Então, o sol bate naquela pele e vai ter o dano direto. Já as pessoas com fototipo 3, 4, 5, até 6, que é a pele negra, a incidência de melanina é muito grande. Então, o sol bate e já tem uma barreira muito grande ali e não vai ter um dano tão grande naquela pele. Tá. E quando a gente fala em câncer de pele, Frank, existem vários tipos. Como é que é isso? Quer dizer, ou é um tipo só que depende do estágio? Como é que você classifica esses cânceres de pele e a probabilidade aí de cura, como é que é? Então, nós separamos hoje em 2 grandes grupos, né? O primeiro grupo é o grupo do melanoma e o segundo grupo é o grupo não melanoma. Tá. Vamos começar com o primeiro, grupo melanoma. Esse já não tem tanta importância a questão do tipo de pele, né? Isso pode dar em pele negra, pele clara, pele branca, né? Fototipo 1 ao 6, e qualquer pessoa pode ter. Claro que o sol é um fator a mais que acaba estimulando. Mas mais importante que a própria exposição é a história familiar. Né? Tá. Então, pacientes que têm parentes, né, têm na família casos de melanoma, isso é extremamente importante você ficar, né, toda a família, ficar de olho aberto, ter um acompanhamento mais próximo, ter uma consulta com um especialista pelo menos uma vez ao ano, acompanhar suas pintas, porque esse tipo de câncer é aquelas famosas pintas pretas. Né? Tá. E que causa muito confusão nas pessoas. Porque você olha, todo mundo tem uma pinta que começa a crescer e ficar uma verruga, e a pessoa chega e fala, essa é perigosa, essa não é, como que eu sei que uma é perigosa, a outra não é? E tem pacientes que chegam com 50, 100 pintas nas costas, por exemplo, e para elas é tudo igual. Né? Então, nós temos umas regrinhas, né, que nós tentamos orientar os pacientes dessa regrinha, o que é mais perigoso, o que é menos perigoso. Então, é o famoso ABCD, né, das lesões melanocíticas. Então, o A se refere à simetria, né, simétrica ou assimétrica. Então, uma lesão redonda, redondinha, bonitinha, sem nenhuma borda saindo um pouco mais, né, você fica tranquilo. O B seria com relação às bordas. Então, quando é uma borda bem redondinha, bem delimitada,
também você fica tranquilo. Quando já é uma borda irregular, com algumas reentrâncias, você já fica um pouco mais preocupado. O C se refere à coloração. Então, lesões com uma cor única, por exemplo, marrom ou até mesmo preta, mas uma cor só, geralmente são lesões benignas. E o D se refere a diâmetro, né? Lesões geralmente maiores que 0,6 centímetros, você presta um pouco mais de atenção. Voltando à cor ainda, lesões que têm vários tons na mesma lesão, então, por exemplo, tem um marrom um lado, outro lado mais preto, outro lado mais azulado, esbranquiçado, você liga o alerta. Não é boa coisa. E quando você tem todos os sinais de alerta numa só lesão, aí o alerta fica muito maior. Essas, geralmente, você acaba fazendo a retirada e mandando para exame essas lesões. Porque a suspeita já aí de uma lesão atípica, né, até mesmo de um melanoma, fica maior. Então, mas na população, muitas vezes, é difícil de esclarecer. Então, a orientação é assim, quem tem muitas pintas ou tem história familiar, pelo menos uma vez ao ano procurar um dermatologista, um especialista, para ter essa orientação, examinar todas essas pintas. E qualquer mudança de uma pinta durante esse período, por exemplo, tem uma pinta que está sempre redondinha, bonitinha. De repente ela começa a coçar, começa a mudar de cor, começa a ter um crescimento irregular, sangramento. Opa, tem alguma coisa diferente, é bom procurar um especialista antes que ela cresça, que ela aumente, né? E a outra coisa que nós tentamos sempre orientar é a famosa ditado popular. Você já deve ter ouvido falar, não mexa naquela pinta que está quieta, porque eu conheço o meu vizinho, mexeu, tirou uma pinta e depois de 2 meses ele morreu. Né? Então, há essas histórias, esses mitos aí, que nós tentamos desmitificar. Né? O que acontece? Pode ter casos assim? Pode. Geralmente a pessoa foi fazer a intervenção, foi fazer o tratamento numa fase tardia. E o melanoma é o câncer que a gente tem maior preocupação porque ele espalha com muita facilidade, pode atingir outros órgãos, fazendo as metástases. Então, quanto mais precoce um diagnóstico, quanto mais precoce um tratamento, você acaba fazendo a cura daquele paciente. Em casos onde atrasa no diagnóstico, no tratamento, realmente a chance de espalhar e até virar óbito é muito grande. Então, aquele ditado que não mexa em quem está quieta, porque eu sei de alguém que mexeu e não se deu bem, é um mito que não deve ser seguido. Se nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Com certeza. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí.